Boa noite, senhoras e senhores, atenienses do meu coração. Tudo bem? Eu sou Gisele Anjos, estou aqui hoje para mais um Diálogos com a Atena. Só lembrando quem sou eu sou Gisele Anjos, sou orientadora parental, psicopedagoga de adultos e anfitriã desse programa que está indo ao ar todas as terças-feiras. O que é o Diálogos com a Atena? Eu gosto sempre de relembrar no comecinho. O Diálogos com a Atena é o nosso programa que tem o objetivo de trazer conteúdo educativo, reflexões para todos sobre diversos assuntos. O nosso lema por aqui é ter conversas interessantes sobre temas relevantes. E lembrando que a nossa estrutura começa com uma entrevista de 18 minutos, tempo que a gente tirou de inspiração dos TED Talks e baseado nos estudos científicos sobre a atenção que indicam que esse é o tempo ideal que o cérebro humano retém a atenção com qualidade. Lembrando que no finalzinho a gente vai ter no finalzinho, depois da entrevista, a gente tem o quadro Para Lembrar e Sentir, em que o nosso entrevistado é desafiado a nos deixar uma história que faça a gente aprender com emoção, tá bom? Dito isso, hoje nós temos aqui como tema a abordagem da Gestalt terapia e para isso a gente convidou a Berta para que ela pudesse estar conosco. Eu vou aceitar a Berta aqui, ela já está aqui. Tem demorado. E aí, agora estamos ao vivo aqui com a Berta. Berta é uma querida na minha vida. A Berta é uma daqueles presentes que a vida traz pra gente. Uma pessoa que, assim, mudou a minha trajetória. Já falei isso para ela algumas vezes. E hoje a Berta está aqui para somar com a gente. A Berta, que é especialista em gestalt terapia, e vai trazer um pouquinho dessa abordagem. E aí eu gostaria, Berta, porque assim, você é uma pessoa cheia de predicados, uma pessoa cheia de formações e experiências. Então eu gostaria que você mesmo se apresentasse hoje, porque assim, não quero cometer o erro de deixar nada de fora. Ai, boa noite, meus amigos. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá todo mundo Ai, ouvindo bem? Quem tiver aí, dá um joinha. tô saindo de um resfriado e aí a voz está falhando um pouco. É um prazer, né, aceitar o convite e estar aqui disponível para falar de saúde mental, de psicologia, que é a minha paixão, né? Eu digo, é o segundo amor, mas você está pedindo para eu me apresentar ou contar um pouquinho da minha trajetória, né? É, Começando por onde? Eu sou uma mulher preta, né? Uma pessoa que, na sua história de vida, nasci no interior, precisei sempre caminhar em busca das minhas realizações, né? Com o suporte da família. Então, eu venho do interior com 18 anos para Niterói, faço a minha primeira graduação em enfermagem, onde eu aprendi muito, principalmente no ambiente hospitalar de CTI, a relação com o paciente, a relação da doença, a busca pela cura. E ali, nesse meu processo de trabalho, eu busquei mais conhecimento, investimento no aspecto psicológico, por entender que o corpo refletia muito do que a mente carregava. E também por experiências de finitude, né? Porque no CTI as pessoas começam a se pensar e pensar a própria vida, a própria história. Chegava um momento do meu diálogo que eu não conseguia avançar e eu falei, eu preciso me instrumentalizar mais para ajudar a esses meus pacientes. E comecei a minha jornada na psicologia e toda a jornada, né, todo o processo aponta caminhos que às vezes a gente nem sabe onde eles vão nos levar. E nesse processo, eu fazendo palestra, uma pessoa me convida para dar aula na Universidade Anhanguera, assim que eu me formo na psicologia, e eu achando que ia aliar a psicologia ao meu trabalho hospitalar, mudo completamente a experiência para a sala de aula e depois para a coordenação de um curso, quando eu assumi a coordenação de psicologia durante uns 7 anos. E dali foi também outra revolução, outro processo de aprendizagem. Esse na minha história profissional,
Na história pessoal, eu tenho pós-graduação, na época em home care, então eu fazia atendimento domiciliar, e também, né, acompanhando o adoecimento na casa, junto com a família. Passei por pós-graduação na Gestalt terapia, que foi a abordagem que falou mais ao meu coração durante a formação. Fiz um mestrado em ciências do cuidado e saúde, então, né, aliando essa minha experiência já da enfermagem com a questão do cuidar, e aí esse fez total diferença para mim, porque não se pode pensar em saúde sem se pensar em cuidado e talvez até o autocuidado, que é uma das temáticas hoje que eu mais tento fortalecer, né, nos meus pacientes, da gente aprender a se cuidar. Né? Porque a gente vive uma sociedade onde se transfere muito para o outro decidir o que é melhor para você e você se deixa levar sem saber o que é melhor mesmo para você. Então, esse mestrado acrescentou muito. Eu tive ênfase no estudo e na pesquisa de pessoas com Alzheimer, e daí também, por isso, após em neuropsicologia, a avaliação neuropsicológica, para que eu pudesse me instrumentalizar melhor. Então é Eu isso, acho que gente. Eu não ia fui falar tão bem quanto muito. você, contando sua própria história. Não me alongar muito, né? Que o Não, negócio é gente, aquilo, eu né? faço questão aqui nessa live hoje, né? Porque eu acho que assim, qualquer momento que a gente tem para agradecer, a gente precisa fazê-lo. E a Berta foi assim, uma pessoa que apareceu na minha vida num momento que eu estava passando muito difícil. A gente não teve relação, né, de terapeuta-paciente, mas no acolhimento que a Berta fez enquanto profissional, enquanto pessoa, né, enquanto ser humano, ela me ensinou e me mostrou caminhos que eu tomei para mim, né, Berta? Você que está aqui testemunhando isso agora, né, nesse programa e nesse vínculo profissional que a gente tem. Então, assim, eu acho que é aquilo, né? O psicólogo, o professor, ele não atua apenas quando ele está na sala de aula, quando ele está dentro do consultório, né? E a Berta para mim, assim, uma pessoa que apareceu na minha vida. A gente não tinha esse vínculo, né, de professor, a gente não teve vínculo de paciente, mas a Berta mudou a minha vida com a vida dela. E assim, eu não posso deixar de agradecer isso e agradecer também a sua presença aqui hoje, Berta, para que a gente possa divulgar um pouco, né, essa abordagem da psicologia que poucas pessoas, né, quem não é psicólogo não conhece, mas é uma abordagem que assim, me chama muita atenção pela forma como lida, né, com as questões, porque o nosso trabalho esse mês tem sido esse, né? Tem sido da gente tentar mostrar um pouco dessas abordagens terapêuticas que as pessoas não conhecem, para que assim a gente possa levar esse conhecimento para que a pessoa também possa, né, decidir amanhã ou depois uma linha terapêutica para trabalhar. Então, te agradeço muito, assim, de vida, Berta, e te agradeço pela presença aqui hoje, né? E aí é aquilo, né, Berta? A gente às vezes não tem uma audiência muito grande aqui no ao vivo, mas a gente grava e todos os episódios da gente estão indo para o YouTube. Então, quem não assistir aqui tem a chance depois de assistir para o YouTube. Tá pronta para a gente começar então? Bora, então já Então, começamos. então vamos embora. Agora vamos começar com as perguntas, que esse é o bom, né? Então, assim, para a gente iniciar, como a gente está falando para o público, que não é um público de terapeutas, mas o público, né, o grande público, eu queria que você pudesse explicar para a gente de forma simples o que caracteriza essa abordagem da psicologia que a gente conhece como Gestalt terapia. Ó, a Gestalt terapia é uma abordagem que foi criada por Frederick Pius. Ele era um psicanalista e se torna dissidente. E por isso ele cria uma metodologia, uma forma de trabalhar onde a gente busca ampliar a nossa consciência, ampliar a nossa percepção acerca de nós, né, da nossa própria história e do ambiente que a gente se relaciona. Então, a gente fala que a gestalterapia é a terapia do contato. E contato não é o contatinho, né, gente, que a gente conhece, né? Não é dessa forma de você ter contato com alguém, mas é uma função psicológica onde a gente se dá conta de alguns processos. Então, no contato, quando eu me relaciono ou comigo mesmo, com o meu mundo interior, ou com o mundo externo, e essa relação me produz alguma mudança, eu fiz contato. Então, assim, para dar um exemplo, a gente está aqui na live,
eu, por exemplo, posso agora perceber que a minha voz está tremida, né? E por quê? Emocional, né? A gente está sob o olhar, sobre a avaliação dos outros, então essa voz tremida se manifesta. Quando eu tomei consciência disso, eu fiz contato. E aí, olha só, modificou o tom da minha voz? No contato eu já começo a mudar, porque eu me dei conta de que estava alterando aqui a minha forma de falar. Então, a gente, no processo com a gestalterapia, vai melhorar a nossa percepção, porque a gente capta a experiência, né, vivida, se dá através dos nossos sentidos. E a gente é muito pouco consciente das coisas que a gente está se relacionando. Então, a partir do momento que eu jogo luz, que eu olho para esse fenômeno, que eu presto a minha atenção, que eu direciono a minha atenção, eu começo a perceber as alterações, as dificuldades ou as potências que eu carrego. Então, a Gestalt, ela bebe na fonte de três linhas filosóficas, a fenomenologia, o humanismo e o existencialismo, e quando Pius casa esse construto junto com outros sete, né, porque ele não escreve sozinho a estrutura da gestalterapia, tem mais sete psicólogos junto com ele, inclusive uma é a esposa dele, a Laura Pius, não, então era o casal Pius, eles estão estruturando uma forma da gente olhar e perceber o mundo mais organizado. Né? Porque Gestalt do alemão quer dizer boa forma. A gente está sempre procurando dar a melhor forma às experiências que a gente tem. E aí, com base no existencialismo, ele vai dizer assim, né? Quanto mais consciente, quanto mais eu me aproprio da minha história e da minha relação com o mundo, melhor eu faço escolhas. Melhor é a minha existência. Então, a gente vai percebendo que a humanidade hoje vive de uma forma muito acelerada, ou descompassada, ou está com muito foco no passado, né, olhando muito para como a coisa foi, ou está ansiosa pelo presente, mas muito pouco pelo futuro, mas muito pouco aqui no presente, né, no aqui e agora, que é o que a gente trabalha no consultório, né? Mas o que você se dá conta? O que você percebe no seu aqui e agora? O que é possível fazer agora? Não que a gente não queira saber, não dê importância para o passado ou não dê atenção para o futuro, mas esse futuro é construído do seu posicionamento, da sua autorregulação que acontece no presente. Então a gente procura, a partir desse presente, ir modificando, entrando em contato com as nossas necessidades para ir em busca dos ajustes, né, necessários. Ah, sim, assim, eu acho interessante isso, Berta, né? Essa questão do olhar para o presente, porque realmente, né, às vezes a gente fica muito preso a estar olhando para aquele passado, aquelas coisas ruins que aconteceram, que às vezes até justificam, né, o nosso comportamento no presente. A gente também fica nessa ansiedade muito grande, né, olhando para frente, eu quero um futuro assim, eu quero fazer tal coisa, mas a gente esquece de agir no momento, de perceber as coisas que estão no nosso presente mesmo. E eu vejo muito isso, né, a vida moderna da gente agora tem trazido muito esse problema. Esses dias, por exemplo, vou até exemplificar isso, né? Com uma situação que eu fiquei muito estupefata. Eu estava na academia, né, fazendo musculação, que é uma coisa que, assim, vou confessar que eu amo, para não dizer o contrário. Eu vou porque eu sou obrigada, né? Quem me conhece sabe que eu posto lá a foto falando assim, a minha cara de feliz chegando. Mas enfim. E aí eu tava um dia desses, né, lá no meu momento sofrível, e tinha um rapaz que estava, né, praticando exercício, e ele estava o tempo todo com o celular, né, andando, e provavelmente estava assistindo alguma série, porque de vez em quando ele ria, estava com fone de ouvido. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, provavelmente a ansiedade dele, né, de acompanhar o episódio que ele estava, né, que é uma coisa que estava no futuro, não estava impedindo ele de estar no presente realmente dentro da academia. Então, por vezes, eu vi ele dentro da academia, com a atenção dele voltada,
né, para aquela outra coisa que poderia estar no futuro, já que ele estava dentro de uma academia, e assim, absolutamente nenhuma atenção àquilo que ele estava fazendo. E acho que até o celular, né, Berta? Você que pode dizer melhor ainda, acho que o celular, esse advento da gente ter o celular o tempo todo ao nosso lado, acho que isso prejudica muito a gente olhar o nosso presente. Porque quantas vezes, né, eu, enquanto orientadora, ouço às vezes as crianças falando dos pais, né? Ah, mas meu pai e minha mãe tá comigo, mas fica no celular o tempo todo. Ou seja, a pessoa está pensando, né, ou num problema passado que está ali resolvendo ainda, ou numa questão futura, mas às vezes não vivencia ali com o filho, ou com qualquer outra pessoa que seja, o momento presente. E eu acho que essa Uhum. tecnologia acaba prejudicando muito, né? Então eu acho bacana, porque assim, isso que você está trazendo, né? A Gestalt terapia, ela promove que a gente tenha esse olhar para o agora, né? É, Olhando o passado com, né, vistas para o aprendizado, né? Porque o que é passado já foi, não adianta a gente se debruçar sobre ele, a não ser que seja para aprender. E o futuro ainda vai vir, né? A gente pode planejar agora no presente, pode experienciar. Então, acho isso muito bacana. E aí, nesse caso, Berta, fala, pode falar. não, é isso mesmo, né? Nós somos herdeiros do nosso passado. E toda a experiência vivida constrói quem a gente né? Mas existe uma parte em nós que a gente não se dá conta e não sabe, que é um vir a ser, que a gente fala muito na Gestalt, né? Que está em estado latente, de potência. E para esse vir a ser se manifestar, eu preciso estar aberto, estar disponível para a experiência e é, ter as dificuldades, né? O pessoal fica assim muito, poxa, mas a gente sofre. Cara, a vida, o movimento da vida é todo de transformação e de vencer obstáculos. E é assim que que o ser humano amadurece. A questão é, né, principalmente você apresentou falando, né, do cuidado aí com Setembro Amarelo, né? É, como a gente leva, como a gente percebe a experiência, é que vai dar o tom. O que eu quero dizer aqui com isso? Dor, né, vai estar presente. Se você olhar desde de uma semente para ela poder se transformar numa flor ou numa árvore, numa planta, ela vive vários processos dolorosos, mas ela depois entrega a sua essência, né? Se a gente fizer a metáfora aqui de uma crisálida, né? De uma borboleta lá na larva, passa por um processo de metamorfose e aí se transforma no maior potencial dela, que é a borboleta. A mesma coisa se dá com o ser humano. Então, cada fase da vida, desde o momento em que a gente nasce, né, até o momento que a gente se despede dessa forma, a gente é atravessado por processos dolorosos às vezes. Mas como eu dou sentido a isso, como eu percebo isso, é que vai fazer a diferença. Então, eu tenho uma frase que eu gosto muito e levo para a minha vida. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu dou uma carga muito grande para a experiência que eu estou vivenciando, esse vai à 10ª potência. E às vezes é só uma forma de você mudar uma posição, dar uma virada de chave e você entende aquela experiência como só um degrau para o próximo que você vai. E aí você não fica cristalizado, fixado naquela experiência ruim. Então, muitas das vezes, eu vejo as pessoas repetindo histórias que já aconteceram, paralisadas nessa história, sem atualizar. Né? Vou dar um exemplo. Eu estava comentando esse final de semana aqui em família, a gente conversando, contando as agruras da infância, né? E aí eu me recordei, e é isso que a Gestalt vai trazer, né? Eu recordei uma situação de infância em que a professora me colocou de castigo porque eu derrubei um copo de suco. E na hora, né, que eu me dei conta disso, veio o embargo na voz, porque eu tomei aquela forma da menina lá com 6 anos, que estava tomando uma bronca porque derrubou um suco por uma questão de habilidade. Né? E o pessoal, nossa,
mas essa experiência é tão marcante que hoje eu ainda trago ela aqui para o campo. Mas de que forma? Eu já não sou mais aquela menina que não sabia se defender. Né? Então, quando eu vivi outra experiência de alguém, né, me chamando a atenção, se eu fico cristalizada lá e dou a mesma resposta da infância, que no momento foi ficar muito triste e sentir uma vergonha muito grande, isso na minha vida ia me paralisar várias vezes. Então, a gente atualiza, olha, aqui, olha, você agora já sabe responder, já sabe se defender, não precisa ficar naquela experiência ali da vergonha, nem se esconder e não fazer mais nada por medo de ser chamada a atenção. Então, é nesse ir e vir que a gente vai, né, que o Pius fala, né, de atualizar, de ter uma gestalt reorganizada para que você, na próxima vez, na próxima experiência que você tenha com alguém, né, com autoridade, não seja tão impactante para você por conta dessa memória infantil, que a gente nem sabe que está repercutindo no seu comportamento enquanto adulto depois, né? Então, esse atualizar, esse entender que cada experiência está te agregando e permitindo que a tua potência, que a tua melhor forma possa vir a se manifestar, faz toda a diferença quando a gente está passando pelas nossas provações, né? E que são muitas. E voltando ao que você falou da tecnologia, eu vejo que tudo é neutro. Né? A tecnologia pode ser positiva quando bem usada, ou pode ser muito mal usada. Mas quem está fazendo o uso é que precisa tomar consciência. Né? O que está levando os pais a não ter um momento de qualidade com os filhos? É muito trabalho, é muita demanda, teve uma mudança de configuração pós pandemia, né, com home office, então às vezes os pais estão trabalhando, mas as crianças estão achando que eles estão se divertindo. Então é interessante um diálogo, né, uma explicação e acrescentar um tempo de qualidade para que essa criança ou esse jovem não se sinta deixado de lado em função do uso da tecnologia, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, mas e também é tão novo que eu acho que está todo mundo aprendendo, né? Até que ponto eu deixo, até que ponto eu uso. É bom, né? Tem tanto estresse no dia a dia e você vai lá, né? Agora a série na palma da mão, né? Então tá um vendo um negócio num canto, o outro no outro. Então, assim, de novo, né? Voltar ao contato. Voltar a você se perceber e também entrar no contato com o outro, perceber esse outro que está te dando algumas informações. Sim, eu acho que é muito assim, a função da terapia, né, de forma geral é essa, é fazer com que a gente tome consciência do processo que a gente está sendo colocado, porque muitas vezes é isso, né, a vida vai passando e a gente vai nos processos que são automáticos, né, o tempo todo naquele automatismo, sem refletir de verdade as ações que a gente está tomando. E eu acho isso muito bacana, né, porque tomar consciência faz com que você possa escolher o que vai ser daqui para frente. Né? Então, quando você falou, por exemplo, essa questão, né, do seu trauma aí de infância, né, e de você poder ter contato com ele, ressignificar, isso acontece muito comigo, né, enquanto psicopedagoga. Por quê? Você falou aí, me veio na cabeça assim, praticamente todos os meus pacientes. Porque assim, hoje eles são adultos e enfrentam problemas de aprendizagem que foram gerados muitas vezes lá na infância. Então, esse discurso que você falou aí, eu fui chamada a atenção, e aí aquilo me gerou um trauma, mas aí hoje eu me posiciono de uma outra forma, é justamente esse trabalho da psicopedagogia para os adultos. Porque eu já tive experiências com pacientes de eu pegar uma provinha de matemática para a gente fazer algum tipo de aferição, algum tipo de medição, e a pessoa começar a tremer. Ou seja, é um trauma tão grande que ficou de alguma situação lá atrás que a pessoa tem sintomas físicos graves ali, sabe? Então eu acho que isso realmente, essa tomada de consciência, por que que eu estou assim, né? Nesse pânico, como você mesmo falou, eu senti, né, a voz embargar, né, aquele bolo, porque é isso, a gente revive o trauma, né, lá de trás, e se a gente não tem consciência dele, a gente não pode fazer nada, a gente apenas sente, né? Porque né, o que a gente chama de trauma é uma memória que foi reforçada pela emoção, né?
Então, ela está muito bem capsulada, lá, vamos dizer assim, né? Muito bem registrado, e na hora que isso emerge, é importante sentir, né? E dar um novo sentido, que aí vem a questão terapêutica, né? Quando eu revivo essa emoção, mas sob um olhar e um raciocínio, uma avaliação, ela deixa de ter o poder de ser aquela coisa inconsciente e que me toma. Então, aí agora bom, isso aconteceu, faz parte da minha história, mas eu decido o que, que eu quero fazer com isso de agora em diante. Eu não vou ficar mais refém, né? E quando a gente faz essa atualização, o nosso cérebro reorganiza todo o sistema, né? Porque normalmente a gente cria vias de respostas muito rápidas e no automatismo você já vai disparar um comportamento que já está sendo reforçado durante muito tempo. Então, na hora que você para isso, você tem possibilidade de gerar um novo comportamento frente a uma situação semelhante. Então, por isso que é imprescindível o processo terapêutico. Eu diria que não precisa procurar só em casos de transtorno ou de sofrimento intenso. Acho que todo mundo poderia investir no seu autoconhecimento, porque quanto mais a gente se conhece, mais emerge a nossa potência, né? Às vezes você está usando o mínimo do seu potencial aí no dia a dia, e poderia estar avançando muito mais e mais rápido se tivesse investindo em si mesmo, né? E numa sociedade hoje que oferece tantos distratores, né, eu fico assim, como é que com tanta possibilidade a gente escolhe? Se você não sabe o que é melhor para você, você acaba não escolhendo nada e vai sendo levado, né? Hoje de manhã eu estava em sala de aula com os alunos, né, falando essa questão do Setembro Amarelo, e eu falei assim, olha, gente, são alunos de psicologia, eu falei, hoje eu vou falar com vocês quem cuida do cuidador, né? Vocês vão ser cuidadores amanhã de pessoas e vejo que vocês pouco se cuidam, né? Assim, eles saíram de semana de prova, então o nível de estresse, estavam aquela cara de abatimento, de cansaço, né? Aí uma aluna virou para mim e falou assim, professora, eu estou esquecendo as coisas, né? Eu estou estudando muito, mas me pergunta do nada, eu esqueci. E aí eu falei assim, eu entendo, mas assim, em qual momento que você está colocando prazer, né? A diversão? Não, o meu marido mesmo falou, eu só fico, saio de um livro, vejo um filme, não sei o que. Eu falei assim, tem que dar tempo, tem que dar pausa, tem que dar descanso. E isso é autorregulação, é como respiração. A gente precisa aprender isso, a respeitar limites. E é uma autoexigência, uma autocobrança tão grande, principalmente os estudantes, né, que esquecem que são pessoas com necessidades que precisam olhar para essas necessidades, que o mundo não vai acabar. E aí tem uma outra história, aí a outra falou assim, ai, mas eu me cobro. Eu falei, é o perfeccionismo, e tem muito. Ah, eu tenho que tirar 10, se não for, eu falei, calma, né? Melhora um processo, mesmo que não seja o resultado esperado, mas com qualidade que você está gerando aprendizagem, do que essa cobrança de ter que dar conta e entregar um resultado, né? A gente é sociedade hoje do resultado, tem que apresentar resultado. Que resultado é esse com você morrendo no final da jornada? Ou você inteiro, feliz, agregando saberes e conhecimento, né? Então tem muita coisa que a gente precisa estar avaliando no nosso dia a dia, que é contexto sócio-histórico, né? Porque não podemos desintegrar que a gente é um ser num contexto, numa época, num ambiente. E que nessa relação que a gente se constrói, né? A gente não vive isolado e fazendo do jeito que a gente quer. A gente é reflexo disso tudo. E aí, por isso que eu acho que a gestalterapia dá conta olhando esse ser biopsicossocial e espiritual. Muito bacana isso, Beta. E isso que você está falando a respeito, né, do rendimento, né? As pessoas têm sempre que render muito. E isso começa muito cedo na escola. Você vê uma criança hoje que está sendo alfabetizada, ela tem que gerar um número ali. Hoje a gente já tem muitas escolas
que estão ficando à parte disso, né? A minha filha, por exemplo, agora está numa escola que não tem prova, né? Essa coisa da prova, a avaliação, um dia de prova. A avaliação dele é feita em processo. Eu acho bacana, né, quando as escolas começam a se colocar dessa forma. Olha, a gente avalia aqui, a gente faz um relatório do aluno, sabe? Não transforma aquela pessoa num número, porque acontece isso que você falou. A pessoa chega lá na faculdade, ela tem que tirar o 10, porque ela não se conforma de tirar o 5, sabe? Que é a média que ela já passaria. As pessoas, elas estão no processo de aprendizagem, principalmente, tendo que render, ser o primeiro lugar, o segundo, ser aprovado, e esquecem o objetivo real de estar no banco de aprendiz, que é você aprender de verdade, não é você gerar um número. A gente sabe que hoje a gente tem, né, situações que as pessoas são ranqueadas, né, como o vestibular, por exemplo, um concurso público, mas a escola básica ela não tinha que ser assim. Porque eu acho que isso realmente traz muitos traumas, né, no aprendizado das pessoas. E a gente vai carregando isso para a vida profissional, a gente carrega isso para a nossa vida afetiva dentro de casa, né? A gente casa com alguém e a gente quer ser aquela pessoa perfeita para o outro. A gente não aceita as nossas imperfeições, não aceita as imperfeições do outro. E isso é um adoecimento que é social, né? Como você falou, a gente não é um ser que tem uma única dimensão, a gente tem várias dimensões, né? E aí, Berta, eu queria que você aproveitasse, porque eu acho que assim, a terapia cognitivo-comportamental, TCC, é uma das mais conhecidas, né, abordagens da psicologia, pelo menos assim. Toda vez que a gente Uhum. conversa, as pessoas falam, já fiz TCC, eu prefiro TCC, mas não conhecem outras abordagens. E eu queria que você aproveitasse esse momento que a gente está falando, né, de uma abordagem que as pessoas não conhecem tanto, para que você pudesse fazer uma comparação com o TCC, né, de como ela se diferencia desse TCC que é, né, mais conhecido, ou de outros, né, que você julgue importante aí fazer uma comparação para a gente entender a diferença entre as abordagens terapêuticas, para que a gente possa escolher, né, uma para a gente trabalhar. Mas é difícil esse negócio de comparação, porque os objetos, né, de estudo são diferentes. Por exemplo, a TCC cognitivo-comportamental vai estar com um olho na manifestação do comportamento, no sistema de crenças que foi formado, né, a parte cognitiva, mas também ela trabalha a emoção, trabalha tudo que compõe o ser humano dentro da sua estrutura. Na Gestalt, a gente falou de percepção, né? A gente vai beber na psicologia da Gestalt, que traz as leis da percepção. Então, para a nossa autorregulação, para o nosso ajuste, essa percepção, né? Como eu capto o mundo, né? Como eu disse, pelos meus sentidos, e o sentido que eu dou para essa experiência que eu estou captando. Então, são objetos diferentes, mas todos querem levar você aqui ao autoconhecimento, a apropriação de si mesmo. O que faz, eu acho que ser conhecido é a divulgação, né? E assim, o pessoal dentro, né, na questão, né, medicina baseada em evidências, terapia baseada em evidências, acaba que conversa melhor com as outras áreas e o pessoal fica com foco, aí os médicos reconhecem a TCC e aí também acha que só existe a TCC e a gente é um universo de teorias dentro da psicologia. E eu costumo dizer também que não é a abordagem, todas são maravilhosas, mas quando a pessoa encontra o terapeuta, porque a terapia se dá na relação. Então, às vezes, não é a técnica, não é a ferramenta que o terapeuta usa, mas a qualidade da relação que se feita entre terapeuta e cliente, que vai promover o processo. Então, na Gestalt, a gente usa experimentos, a gente faz, né, do espaço terapêutico como um simulador do mundo externo e a gente traz para dentro do consultório para que a pessoa experimente, entre em contato com as emoções, com os pensamentos, com os sentimentos, com uma determinada situação que é ali provocada, ou que o inconsciente traz ali para o nosso atendimento, e a gente vai trabalhar no aqui e agora essa experiência, mas não de uma forma diretiva.
Eu não entro para a sessão programada. Ah, hoje eu vou trabalhar crença limitante do meu paciente. Não. Ele que vai me dar a condução de qual é a necessidade dele, porque a gente entende uma dinâmica de figura e fundo. Figura, na Gestalt, a gente chama que é aquilo que está chamando mais atenção, né? Como num quadro. Você tem um quadro, ele tem vários elementos, mas a sua atenção se fixa num ponto, numa parte do quadro. Então, aquela que você está com a atenção direcionada é a figura, e tudo que está por trás é o fundo. Não deixou de existir o fundo, mas a figura é o que interessa. E isso é uma dança. Quando chega na próxima sessão, esse quadro é o mesmo, a história de vida da pessoa, mas o ponto que ela vai trabalhar que se torna figura. Então, não sou eu que decido o que é que ela precisa trabalhar naquele dia. Eu trabalho com aqui e agora. É o que ela vai me trazer. Né? Então, eu brinco até com os alunos. Olha, não vem com essa história de querer saber, mas e aí? Você resolveu aquele problema? Não, se ela não tocou no assunto mais com você, aguarda, porque não, tenha paciência e confie no processo, que é a hora que ela, na sua autorregulação, perceber que tem que falar do assunto de novo, ela vai trazer, porque senão você invade, né, o espaço de produção dessa pessoa. Né? Então, eu falo, calma, né? Você quer dar o desfecho, quer ver se ela resolveu a gestalt dela? Ela vai resolver. E não é na sua frente, né? Porque a terapia é isso. A gente só dá eu falo que é um peteleco, um disparo num processo que acontece fora do consultório, acontece na vida. Né? Então, o terapeuta precisa ter esse cuidado de que, assim, olha, você vai assistindo o processo. Né? Você não acompanha de perto, né? A gente vê os efeitos. Né? Então, tentar controlar, né, o que aconteceu, o que não aconteceu, com a gente não vai. E nem entrar armado, né? Hoje eu vou falar disso com ela, estou vendo que precisa falar disso. Eu, às vezes, até sinto, percebo que tem alguns pontos que a pessoa está evitando, né? A gente fala que é um bloqueio, ela faz mecanismos de evitação do contato, mas é do processo dela e eu não posso violentá-la, né? Então, não sei se ficou claro, se eu atendi a Sim, sim. sua Não, questão eu tô do... aqui pensando, né? Porque assim, na psicopedagogia não funciona desse jeito, Berta. Se a pessoa chegou com um assunto lá atrás, e aí passou uma semana, a primeira coisa que eu faço quando. Como é que ficou aquela situação? Me conta. Não, antes. Olha, eu tô em cólicas. Pois é, eu falo com os alunos, controle a sua curiosidade, eu brinco, eu sou a fofoquice, né? Assim, na Exatamente, porque brincadeira, assim, porque aquela parte, né, da fofoca do ser humano, quero saber como é que terminou aquilo lá, se aconteceu. é isso, né? Enquanto terapeuta, você vai entender, não. Né? No processo dela, do que está sendo o problema para ela, o que está sendo a dificuldade, ela vai trazer e, ao mesmo tempo, como a gente disparou vários eventos, ela mesmo se dá conta e resolve. Nem tudo ela depende de você como terapeuta, porque o que você precisava ajudar era organizar o campo perceptual. Organizou o campo, pronto, isso generaliza, vai para as outras áreas da vida e quando vê a pessoa, ela está voando, indo muito bem. Sim, Obrigada. não deixa de ser um problema, né? E, Continua, né? A vida continua. é isso, e exercendo a liberdade, né? Porque a gente, segundo Sartre, é condenado a ser livre, né? Então a gente vai buscar exercer a nossa liberdade, né? Que passa pela escolha, pela responsabilidade, e eu aprendendo isso, ninguém tira, né? Qualquer situação que se apresente, porque eu estou inteira, porque eu estou no aqui e agora, porque meu campo perceptual, assim, eu sei que estou mais consciente, né? Ou entrar num estado que a gente chama, né, de awareness. Não é consciência no conceito de estar acordado, de estar no estado de vigília, né? Mas é esse contato onde eu tenho meus insights, onde eu percebo as coisas mais rápido e faço mudanças muito rápidas, né? Tá certo.
E, Berta, a gente, né, precisa se encaminhar para o nosso fim. E antes da gente chegar, né, no nosso Para Lembrar e Sentir, que eu queria que você compartilhasse uma história com a gente, eu queria muito que você dissesse assim, qual é a contribuição que a Gestalt terapia pode trazer para essa questão da prevenção ao suicídio, uma vez que a gente está no Setembro Amarelo, né, estamos encerrando hoje o mês de setembro, mas é importante a gente falar disso o ano todo. E aí eu queria que você pudesse trazer para a gente justamente isso, né? Como que esta abordagem contribui para a prevenção ao suicídio? Olha, o que eu falei para você, né? A gente dá um sentido para as experiências muito negativo, né? Então, quando eu percebo que a minha vida está sendo uma sucessão de escolhas, né? E se eu faço essas escolhas mais conscientes, o meu estado, né, de satisfação pode melhorar. Quando eu estou nos meus automatismos, não muito, né, me apropriado da minha história, né, eu fico à mercê dos eventos. E normalmente isso me causa intenso sofrimento, né? Então, e aí algumas pessoas, né, têm, aí a gente pode ver questões psicológicas, mas é uma questão biopsicossocial. Nosso olhar é integral para o homem, né? Como ele se constrói, como a vida dele é percebida. Então, isso que leva, às vezes, esse estado máximo de desesperança e de sofrimento. Então, a gente pode contribuir quanto mais você souber de você, quanto mais você descobrir a potência que você é, que você carrega, mais diferença você pode fazer na sua vida, né? Então, é isso, né? A gente não fala de suicídio, a gente prefere falar de valorização da vida, né? Essa vida tem várias nuances, ela não é estática, ela não é programada. A gente às vezes quer ter muito controle dos eventos, né? Essa questão do controle nos atravessa. E até hoje de manhã eu brinquei com a turma, né? Eu falei assim, gente, brinquei não, a gente estava falando de coisa séria, mas de soltar, né? Às vezes deixa aí, não fica fixado, não fica preso naquilo que você determinou, experimenta outras possibilidades, mas isso é uma desconstrução de um sistema, às vezes, que vem lá da família, né? As nossas heranças, então precisa atualizar. E Heráclito, um filósofo que eu adoro, né, traz um conceito de impermanência, né? O que é isso? A impermanência. A gente está em mudança o tempo todo. Ele vai dizer assim, olha, um homem não se banha no mesmo rio duas vezes, porque nem o homem é o mesmo e nem o rio é o mesmo. Então, assim, que isso quer dizer? Que a gente está em constante mudança. Eu vou terminar aqui, se a gente ligar de novo, vai ser completamente diferente. A mesma pergunta que você me fez sairia diferente, porque eu já não sou mais a mesma, eu já estou atravessada pela experiência que eu vivi aqui com você, aqui e agora. Então, e às vezes a gente quer levar a vida de uma forma assim, muito padronizada, muito encaixada, muito fechada, e que ela está pedindo de você é flexibilidade, ó, se solta, se permite mais coisa, né? Isso diminuiria o impacto desse sofrimento, né? Essa atualização, essa percepção de si de que tudo pode mudar, tudo passa, né? Todo o estado, né, emocional que você esteja vivendo vai passar. Tanto da alegria, o momento que você está vivendo de alegria, ele tem um tempo, como o estado de sofrimento também tem um tempo. O que a gente precisa entender é o que tirar dessas experiências para agregar e somar mais. E o outro ponto, né? Não tentar resolver sozinho. Muitas das vezes está precisando de ajuda. E eu vejo as pessoas fechadas,
e não se coloca, não fala, porque o outro não vai entender a sua necessidade. Você está precisando de ajuda, você precisa também ir atrás dessa ajuda, sinalizar, né, que precisa de ajuda. Eu acho que tem muita coisa que é dessa sociedade que a gente vive hoje, muito individualista também, né? Também acho que as pessoas perderam essa sensibilidade. Poxa, eu falei, né, falo com a turma, gente, um colega está faltando, o que está faltando? Alguém perguntou? Né? Esse cuidado, a gente antes tinha uma relação de que, de um bom dia, mas você sabia o nome do vizinho, você conversava, você não via, você se interessava por que essa pessoa não está aparecendo mais. Hoje é menos um, né? Então, assim, esse tipo de sociedade está gerando esse sofrimento e a gente tem visto as pessoas se isolando cada vez mais e se fechando lá na sua conchinha, né? E a gente não funciona desse jeito. A gente ser social, né? É para aqui para fora, é para fazer movimento dentro, fora, né? Nessa impermanência. Isso que você está falando, Berta, me lembrou aqui uma situação que eu estava conversando com um pai, né, na orientação parental, e aí esse pai já tinha sofrido muito, né, na vida, e aí ele me fala que ele não gostaria que a filha dele sofresse tanto quanto ele sofreu. E aí Uhum. foi um momento, né, que eu perguntei para ele, eu falei assim, mas a gente não pode, né, enquanto pai e mãe, enquanto ser humano, a gente não pode impedir que o outro sofra. Mas a gente pode ser a pessoa para quem o outro, quando estiver sofrendo, corra. E aí eu acho que é muito isso, sabe? Eu pego muitos pais, assim, na orientação, e que tem essa ideia de que vão fazer a vida do filho uma vida sem sofrimento. E essas crianças, quando vão crescendo, elas não têm nem ferramentas para lidar com o sofrimento. E aí é uma coisa que eu sempre falo: você não pode impedir o seu filho de sofrer, mas você pode ensinar ele a sofrer. Porque a gente não é ensinado a sofrer, a gente não é ensinado a pedir ajuda. A gente é isso que você falou, a gente faz esse processo, né? Quando a gente está mal, a gente se isola, e nesse isolamento é que vai chegando essas questões mais graves aí da pessoa, eu não sei o que fazer, eu vou tirar minha vida, porque assim eu paro de sofrer, sabe? Então, eu acho que isso vem muito também da nossa infância, estruturada dessa forma. A gente não ensina aos nossos filhos a sofrerem. E eu digo isso até por mim. Eu não aprendi como Não, eu sofrer. diria assim, né? Não, nem é sofrer, mas é como buscar lidar com a experiência. Porque necessariamente o que o pai está imaginando que vai ser sofrimento para o filho, às vezes não é, vai ser uma outra coisa, né? Porque esse mecanismo de projeção, a gente parte da nossa experiência Sim. e acha que vai ser o mesmo com o outro. E não é, às vezes os filhos surpreendem, às vezes não. Eles surpreendem muito porque tem um outro processo de autorregulação acontecendo e se a gente instrumentaliza para lidar, né, eu diria, com a frustração, com os limites, com a vida, se prepara para a vida, ele vai ter que passar os percalços dele de aprendizagem. Essa Sim. é uma ilusão que os pais criam que vão proteger um filho. E o pai que acha que vai proteger o tempo todo está tirando a oportunidade dele ganhar a própria asa. Né? Na metáfora, né, dos pássaros, a mãe pássaro vai lá e empurra o filhotinho para voar. E ele só vai voar se ele aprender a bater a asa. Sim. Então, assim, essa ilusão, vou dar tudo, vou fazer tudo o possível, às vezes você precisa frustrar, não dar tudo, para que ele desenvolva a capacidade de ir atrás, de correr atrás dos sonhos. Porque você não fez isso, por que você vai tirar essa oportunidade do teu filho, da tua filha? Né? Então, assim, mediar, né? Nem sempre como é que se ganha estrutura, aprendizagem? Vivendo. Não adianta eu contar para você, olha, Gisele, se você colocar uma água ferver, você pode até pôr, né, te ensinar a fazer um bolo, né? Você põe 3 ovos, eu te dou a receita. Você faz, o seu sola, o seu fica muito doce. Quanto que você vai chegar no bolo perfeito, no seu bolo perfeito? No treinamento. E quantas vezes você fizer.
né? Por mais que você tenha a receita da tua avó maravilhosa, tenha visto ela fazer, mas ninguém tira a experiência Sim, vivida de cada um de nós. E aí é frustração eterna na hora que a gente sola o primeiro bolo. Nossa exato. Senhora, esse material todo que eu gastei. Né? E assim, a gente sola na vida vários bolos, né? É, para se tornar a sua melhor versão, né? Então, é um tornar-se, né? Era um vir a ser, que a gente fala muito na Gestalt. E esse vir a ser é uma sucessão de experiências, e quanto mais eu me dou conta, isso, Eliano, o caminho se faz caminhando, né? Quanto mais eu vivo, quanto mais eu experimento, mais eu vou me apossando de mim, né? Então, tirar isso do outro, super proteção, é você fazer uma pessoa ficar com uma asa aí quebrada, né? E essa é a ilusão. A gente não pode poupar nada de ninguém, cada um vai viver o seu quinhão, né? Eu também repito isso para mim, né? Porque a gente, como mãe, que é logo, não, com meu filho, não. É claro, a gente vai proteger, mas a gente vai entender o que meu filho precisa melhorar para enfrentar esse mundo. Porque eu não sou eterno. Sim. Não vou estar do lado dele o tempo todo. E mesmo quando eu posso defendê-lo, ele vai sofrer lá a primeira intervenção no momento vivido. Então, quanto mais capacitado, quanto mais inteligência emocional ele desenvolver, quanto mais habilidades ele desenvolver, ele vai responder melhor às situações, né? Responsabilidade, habilidade para responder. Então, né, quando eu consigo responder melhor, ok, ele se apropriou disso, vai saber se virar, né? E eu não estou dando aí, dificultando a trajetória dele lá na frente, onde a vida vai vir e vai vir batendo, né? Por mais que a gente poupe, ser humano no nosso contexto, na nossa vida hoje, é lidar com muitas diferenças. Então a gente precisa se capacitar para. É isso aí, Berta. E aí, Berta, eu queria que você pudesse trazer para a gente alguma história. E aí eu sempre falo, gente, pode ser uma história real, uma história fictícia, um caso. Queria que você encerrasse para a gente aqui, trazendo alguma história aí para o nosso quadro Para Lembrar e Sentir. Para lembrar e sentir. Eu vou trazer história real mesmo, né? Quando eu terminei o mestrado, aí ficaram, né, Berta, o que a gente vai, né? Muito, a minha dissertação foi muito bem avaliada, mas eles queriam algum produto, né? Eles falam produto, né? Para a sociedade. E aí a gente montou um grupo no Mequinho da UF com cuidadores de idosos com Alzheimer. E assim, né, a gente sabe que quando a gente tem uma doença crônica na família, isso sobrecarrega não só o paciente, mas todo o contexto, fora as questões financeiras, fora a quantidade de terapias, né, que o idoso precisa fazer para manter o seu funcionamento psicológico e tal. E aí, nesse grupo, a gente começou, né, ali nos encontros, aí fazendo o resgate, porque a gente sabia que já tinha uma questão na memória, né? A gente sabe que o Alzheimer, né, é um quadro de demência onde você tem, a pessoa vai perdendo as suas informações, né, as suas aprendizagens e principalmente a relação com os familiares. E tinha um senhor que ia, que a esposa tinha Alzheimer, e um dia ele chegou muito triste, assim, porque durante a noite ela começou a gritar, né, em casa, porque tinha um estranho no quarto e que queria ir embora dali. E ele teve, né, os dois moravam juntos, e teve que chamar os filhos para poder acalmar, porque ela já não o reconhecia mais depois assim de 60 anos de casamento, né? Então assim, olhar aquele homem, né? E ele se desfez assim, né? De todo, né, chorar, idoso, né? E por ver
que não tinha mais, né, aquela companheira que ele conhecia, que ele vinha ali numa lida já há alguns anos cuidando dela e vê que chegou nesse limite, deixou muito quase deprimido, né? A gente tinha um quadro ali. E aí a gente fez o acolhimento, escutou, deu espaço para ele, todo o grupo ali, né? Porque eu gosto muito da atividade de grupo. É, conversou com ele e tal. E assim, e aí nos outros encontros, ela diminuiu essas crises, né? Os filhos fizeram uma intervenção que ajudou, ela de vez em quando lembrava dele, mas ele mudou o posicionamento dele, tomou consciência, passou a se cuidar mais, a ir mais aos nossos encontros, e aí no final do ano ele gostava muito de música, ele era nordestino, trouxe os filhos e a gente fez uma festa e ele dançou, brincou, ela veio, brincou junto com a gente também. Então foi esse encontro em meio a uma situação que não iria mudar, né? Porque assim, não tem perspectiva, a perspectiva é de o quadro ir avançando, mas ele ressignificou ali a experiência dele e aprendeu a tirar o melhor de cada momento, porque é isso ali, né? No Alzheimer traz muito isso. Hoje a esposa está bem, então esse é o presente que eu tenho. Amanhã ela pode me botar para fora, esquecer que eu existo, esquecer quem eu sou, que eu sou o companheiro de vida e tá tudo bem, né? No dia seguinte eu vou estar lá. Então eu aprendi muito com esse grupo e com esse meu paciente em especial. E nós também agora aprendemos com ele, né? Obrigada, Berta, por dividir isso com a gente. Obrigada pela sua participação hoje. Eu tenho uma gratidão muito grande por você e hoje também estou grata por você estar aqui novamente com a gente, tá? Ah, E já fica o convite aqui a hora que você quiser voltar também para a gente falar de outros temas. Fica à vontade, já está aqui feito o convite, tá bom? é só convidar. Você sabe que eu gosto de falar, né, de aquela coisa. Corta o microfone dela, que se deixar, a gente fica aí proseando, prosear tudo de bom, né? Ah, E aí eu me é. despeço, né, de vocês, gente, nesse setembro que se fecha, nessa vida que às vezes é tão dura. Vamos colocar um pouco mais de leveza, né, de poesia, de arte. Eu acho que as pessoas estão fixadas demais em, em dar resultados, em fazer, em fazer e fazer. E a gente precisa de pausa, né? Respiração, fôlego, contemplar mais a natureza, fala com a gente todo dia. A gente e diz, eu não tenho dinheiro. Não tem, então, mas o céu estrelado para você contemplar não custa. O mar, a gente mora numa cidade, né, aqui em Niterói, tem uma beleza de paisagem, né? As árvores, a nossa cidade é arborizada. Então, tira um momento para contemplar, para ficar quieto, para ficar em silêncio. Aprenda a se ouvir, tua voz interior quer falar com você. Né? Eu acho que a gente está precisando muito disso. Para desintoxicar de tanta informação, de tanta demanda. Né? E isso é o resgate da nossa saúde, da nossa conexão com a natureza que a gente é. A gente é a natureza e precisa resgatar essa natureza em nós. Né? Então eu queria deixar isso e reforçar: tudo passa. Né? Eu vou fechar aqui com o meu querido Luiz Maurício, né? O famoso Lulu Santos, né? Que fala, né? Tudo muda o tempo todo no mundo. Né? Então, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar, num ir e vir infinito. Então, a gente está nisso. A gente é esse fluir, é esse movimento. Né? Então, meu beijo para vocês e que a gente se encontre em alguma live por aí. Berta, agradeço pelo tostão da sua voz também agora. Ah, Esse show que a gente teve aqui particular. Agradeço para quem ficou aqui na nossa audiência, né, imediata aqui, síncrona.
Depois a gente vai ter lá no YouTube mais gente comentando. Agradeço muito a todos que ficaram, que estão elogiando, participando nos comentários. Muito obrigada para vocês. Muito obrigada, Berta. E uma boa noite a todos, gente. Tchau, tchau. Até a próxima Tchau. terça-feira. Até. Tchau, tchau.